para o 8º ano dessa vez, vamos começar uma matéria nova que a gente não pôde dar em sala de aula, que é sobre a Revolução Industrial. Então vamos falar um pouquinho, finalmente, sobre como começou a Revolução Industrial na Inglaterra. Importante lembrar, turminha, que a Revolução Industrial, na verdade, foi uma das grandes revoluções que abalou o mundo na Idade Moderna e que serviram para acabar de vez com o antigo regime. O que é o antigo regime? Todas aquelas tradições que vinham desde a Idade Média, do absolutismo, o regime monárquico, autoritário, todas essas revoluções que a gente vem estudando, a gente já falou um pouquinho sobre a Revolução Inglesa, as revoluções inglesas, a Revolução Burguesa e depois a Revolução Puritana. Então, mais com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa também, todas essas revoluções serviram para modificar totalmente o mundo ocidental que estava inserido nesse tradicionalismo medieval desde então. Então, como vai ser a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um grande processo de evolução nos meios de trabalho, nos meios de produção de produtos, de maquinários, de serviços. Então a gente vai ver como as coisas se modificaram ao longo desse tempo, no século XVIII, na Inglaterra. Como era, então, a produção de certos produtos, objetos, tudo que você comprava, vestia, consumia, até aquele momento, antes da Revolução Industrial. A gente diz que toda aquela produção era feita de uma maneira artesanal. O que isso significa? Significa que o artesão, aquele trabalhador, ele tem todos os meios de produção para criar, confeccionar aquele produto. Ou seja, você vai num artesão que pode ser um carpinteiro, um alfaiate, um sapateiro, pode ser um ourives, aí você vai lá e pede, eu quero que você faça para mim uma camisa, um paletó dessa maneira. Aí o alfaiate vai fazer todas as medições do seu corpo, ele que vai pegar o tecido, ele que vai fazer todo esse trabalho, desde o início da estaca zero até ter o produto final. Assim como quem vai pedir um tipo de joia no ourives, ele produzia tudo, lapidava a joia até chegar no produto final que ele te vendia. Então era um processo mais demorado, que levava um certo tempo, sim, até ser produzido de fato. Só que o que vai acontecer? Cada vez mais essa figura do artesão que produz lá com ele, com seus familiares ou até mesmo com seus aprendizes, vai diminuir gradativamente por conta da introdução do maquinário. Lembrando, Inglaterra acabou de se tornar uma monarquia parlamentar, ou seja, a gente tem uma burguesia parlamentar muito forte decidindo as políticas dentro do país. E lembrando mais uma vez, ela já estava praticando uma política econômica chamada de cercamentos, foi já feita pelo Oliver Cromwell lá no passado da Inglaterra, ela ainda está vigorando. O que é a política dos cercamentos, ou chamados de enclosures? Que é justamente o governo inglês vai pegar todas aquelas terras comuns da Inglaterra, os bosques, áreas de caça, áreas de pesca, áreas de pastos que não tinha alguém com propriedade daquela terra. O governo então vai tomar posse de todas aquelas terras e só vai botar elas disponíveis mediante a compra ou alugando, arrendatando aquelas terras. Então o que vai acontecer? Muitos dos camponeses que utilizavam aquelas áreas, aquelas terras em comum para caça, pesca, colocavam seus pequenos animais que eles possuíam para pastar naquelas regiões, vão perder esse espaço, porque o governo vai justamente colocar cercas naquelas terras justamente para impedir que elas fossem utilizadas por terceiros. E aí, esses camponeses, esses pequenos camponeses, ou vão ter que trabalhar para outros grandes fazendeiros, ou sair do meio rural e ir para as cidades inglesas, que é esse fenômeno que a gente chama de êxodo rural, que as pessoas estão saindo do campo e indo morar nas cidades para ter uma perspectiva de vida melhor, para ter uma perspectiva de emprego também. E aí quem vai comprar essas terras cercadas pelo governo inglês? Quem já tinha dinheiro, são os grandes proprietários de terras, os grandes fazendeiros.
Então eles vão aumentar em muito a produção agrícola, vão aumentar a produção de matéria-prima, porque eles justamente vão possuir muito mais terras cultiváveis. E aí, com as criações de máquinas, por exemplo, esse grande fazendeiro vai começar a ter uma outra ideia de investimento. Então o que vai acontecer? Se antes, por exemplo, para tecer, para fiar um fio de vestido, fiar a lã, eles tinham que contratar vários funcionários, vários trabalhadores para cada um ir fiando o fio até ter aquele tecido longo. Com uma máquina dessas, uma pessoa controlando aquela máquina pode trabalhar por 80 pessoas, porque aquela máquina vai tecer 80 fios de uma vez, em até menos tempo do que uma pessoa comum teceria um fio apenas. Então o que vai acontecer? A gente vai ter a alternância das pessoas, de 80 trabalhadores, por uma máquina, sendo controlada por apenas um trabalhador. Então 79 trabalhadores vão ficar sem empregos. Então eles vão para onde? Vão para procurar outros empregos nas cidades e vai começar a crescer a fila de desempregados. Só que não é o pequeno artesão, por exemplo, que pode comprar essa máquina e contratar uma pessoa, ou ele próprio fazer esse tipo de trabalho, porque ele não tem dinheiro para isso. Ele é um pequeno comerciante, ele é um pequeno artesão. Quem vai comprar é quem já tinha dinheiro. Então, o grande fazendeiro, o grande político que tem muito dinheiro para isso, que tem muitas condições econômicas, vai comprar várias máquinas e colocar uma pessoa para dar conta delas. E aí, com isso, ele vai aumentar em muito a sua renda com isso. Quando a gente tem um empresário ou um patrão que ele tem os meios de produção de um produto, só que ele propriamente não trabalha nesse maquinário, ele contrata outra pessoa, um terceiro integrante para fazer esse tipo de produto, a gente chama então esse empresário de burguês. Lembrando que burguês e burguesia são conceitos que foram mudando de significado ao longo do tempo. Na Idade Média, a burguesia significava quem morava nas cidades, quem morava nos burgos. Já nessa Idade Moderna, depois da Revolução Industrial, o burguês e a burguesia vão ser conceitos para definir justamente os empresários, aqueles que possuem os meios de produção, que são os donos do meio de produção e lucram com isso. Vai ser o famoso bando de burguês safado que a gente entende hoje em dia, por exemplo. Então a gente vê surgindo as primeiras fábricas com isso, que são grandes locais onde colocam-se essas máquinas para as pessoas trabalharem nelas e gerar lucro para o patrão, para o burguês, para o empresário. Por que gerou tanto lucro assim? Porque faziam-se produtos de uma maneira muito mais rápida e numa escala muito maior, era uma abundância muito grande de produtos sendo produzidos em pouquíssimo tempo e também com um custo muito barato. E eram também produtos para serem simples, padronizados, porque se você fosse no artesão, por exemplo, pedir uma porcelana ou uma tesoura, aquele artesão ia construir uma tesoura ou uma porcelana de uma maneira bastante delicada, com adornos, enfeites, com uma assinatura dele própria. E ia demorar mais tempo também. Agora, numa produção em escala industrial, é produzida aquela tesoura simples, de metal mesmo, polida, sem nenhum enfeite, para justamente ser bastante padronizada, para ser feito o mais rápido possível, para ser vendida a um custo mais barato também e acessível. Então a gente vai ter uma abundância de produtos sendo feitas e vendidas em larga escala para todo o país e para fora dele. Mas aí uma pergunta muito importante. Por que a Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra? Primeiro motivo a gente já sabe, que eu já falei, que foi a política dos cercamentos, que fez com que houvesse um êxodo rural, fez com que houvesse uma maior abundância de matéria-prima sendo cultivada nessas grandes fazendas, mas tem outros motivos também, porque essa política econômica da Inglaterra nesse momento era uma política econômica burguesa,
voltada para o liberalismo, voltada para a obtenção do capital, obtenção de dinheiro, obtenção de lucro. A própria religião inglesa, nesse momento, o protestantismo inglês, a igreja anglicana, valorizava o trabalho. Era uma religião mais voltada para a burguesia também. E aí, por isso tudo fez com que a cultura inglesa, nesse momento, valorizasse o trabalho, a produção e o lucro com isso. Outros motivos também. A Inglaterra conseguiu muito dinheiro com a sua política mercantilista. O que é a política mercantilista, gente? É justamente você vender mais do que comprar de fora. E isso a Inglaterra conseguiu com sua marinha mercantil. Lembrando dos atos de navegação do Oliver Cromwell, que também facilitou esse aumento aquisitivo da Inglaterra. E um outro último motivo é que a Inglaterra tinha muitas reservas de jazidas de carvão mineral, o que vai impulsionar a Revolução Industrial, vai servir como força motriz dessas fábricas que estão surgindo. Claro que isso vão trazer várias consequências, principalmente consequências sociais. Por quê? Como era a vida de um trabalhador numa fábrica? Ele mora numa cidade que já está super populosa, cheia de desempregados, que são os trabalhadores vindo do campo para as cidades. Então ele vai ser contratado por uma fábrica, ganhando um salário miserável, trabalhando mais ou menos 16 horas por dia, que era a taxa de emprego mais ou menos nessa, fazendo um trabalho manual de apertar parafusos, mexer aqui e ali só para deixar a máquina fazer o seu trabalho. Ele só está lá supervisionando, ajeitando alguma coisa ou outra, fazendo trabalhos repetitivos e super mecânicos com a máquina. E é importante lembrar que quem era mais contratado para trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias nesse momento na Inglaterra, eram mulheres e crianças. Por quê? Porque recebiam salários menores que os homens adultos. Criança, então, que era considerado um mini adulto, era até as prediletas para serem exploradas por essas indústrias, principalmente pelas mineradoras de carvão, porque a criança podia passar por um buraco, por um túnel bem mais estreito e menor, um túnel que um adulto não conseguia passar. E aí, eventualmente, com o passar dos anos, ela ia praticamente morrer com o pulmão todo infectado com um pó de carvão, ia morrer desse jeito. Mesmo nas fábricas, as crianças eram preteridas. Por quê? Porque, por exemplo, ela tá lá mexendo numa grande máquina, um parafuso soltou dentro da engrenagem daquela máquina e aí prendeu a engrenagem lá. A criança, como tem um braço muito mais fino, pode botar a mãozinha dela lá dentro da máquina e tirar aquele parafuso. Claro que acidentes sempre aconteciam. Aí, por exemplo, ela tirava o parafuso, a engrenagem voltava a funcionar, arrancava o braço ou a mão dela e aí ela perdia um membro nesse processo. E, claro que aí ela era mandada embora porque já não podia mais fazer o mesmo trabalho. Lembrando que direitos trabalhistas era uma coisa que não existia nessa época. E os empresários lutaram o máximo possível para manter esses privilégios, para manter essas injustiças, para que nenhum trabalhador tivesse direitos trabalhistas. Algo mais ou menos o que a nossa elite faz ao defender a reforma trabalhista, ou quando o presidente diz que o trabalhador tem que decidir entre direitos e desemprego. Então a gente tem mulheres e crianças trabalhando, recebendo menos, homens adultos trabalhando e recebendo também muito pouco, jornadas de trabalho muito longas. Qualquer reclamação por parte dos trabalhadores, eles eram despedidos, colocados na rua, porque lá fora já tinha uma fila enorme de desempregados querendo essa posição. Por isso a gente tem um estado bastante crítico na sociedade inglesa. Mas os trabalhadores ingleses vão tentar se organizar de alguma maneira para justamente reivindicar mais justiça naquele trabalho. Uma dessas maneiras vai ser justamente partir para a violência física. Foi criado então um movimento ludista. O que isso significava? O ludismo foi um movimento em que os trabalhadores se reuniam
e começaram a pegar armas, martelos, qualquer coisa, qualquer ferramenta pesada e começaram a destruir as máquinas dentro das fábricas. Por que eles faziam isso? Por conta dessas injustiças todas que eles estavam acontecendo, e destruindo o maquinário era a forma de fazer com que o empresário sentisse onde mais dói, que é justamente no dinheiro, no lucro dele. Mas esse movimento ludista vai ser severamente combatido pelo governo inglês, no caso. Então, todo caso de revolta dos operários, revolta dos trabalhadores, se tornou então um caso de polícia. Logo chamavam a força policial lá daquela região e prendiam, julgavam, condenavam, até mesmo enforcavam os líderes que representavam essa revolta dentro das fábricas. A gente viu que o ludismo foi uma resposta violenta a essa injustiça que os operários estavam sofrendo. Mas não foram só essas respostas. Teve também um movimento chamado cartismo. Cartismo é justamente de carta. Então, os operários começaram a se organizar e mandar cartas ao parlamento inglês para pedir melhores condições de trabalho. E aí, era uma carta elaborada e com a assinatura de todos os operários. Logo, eles foram cada vez mais enviando cartas ao parlamento, não paravam de mandar uma repetição e uma frequência muito grande, com cada vez mais assinaturas, para encher o saco do parlamento inglês para ver se o governo fazia alguma coisa. E qual foi a resposta do parlamento nesse momento? Mais uma vez, descer a polícia para todos os representantes desses trabalhadores, para os líderes desse movimento do cartismo. Os trabalhadores e os operários chegaram então a uma terceira tentativa para exigir mais justiça, que foram as trade unions, que era mais ou menos o que viria a ser os sindicatos dentro das fábricas inglesas, que era uma maneira deles se reunirem para discutirem as suas opções e pressionarem o parlamento inglês para melhores condições de trabalho também. E aí logo, qualquer reuniãozinha, qualquer panfleto distribuído entre os operários se tornou também ilegal. A polícia inglesa combateu ao máximo esse tipo de organização, sempre a favor do grande empresário inglês, do grande burguês safado, justamente para beneficiar a elite local inglesa. Então foram muitos períodos de revolta, muitos períodos de luta, de bastante luta demorada entre a população inglesa para fazer com que essas injustiças trabalhistas diminuíssem ao longo do tempo. E aí com todas essas revoltas acontecendo e não parando, que esse foi o principal problema para o parlamento inglês, é que eles mandavam a polícia, tentavam acabar com aquele movimento, aí logo depois de um tempo voltavam a ter revoltas dos operários, dos trabalhadores de novo. Como o parlamento não estava mais conseguindo conter essa situação, eles foram cedendo aos poucos. Primeira coisa, crianças com menos de 12 anos não podiam trabalhar. Olha só que avanço. Se você tem 12 anos, já pode trabalhar numa fábrica. Diminuíram as jornadas de 16 horas para 14 horas e depois para 12 horas. Olha só, que condição excelente para se trabalhar, não é mesmo? Só que, mesmo assim, foram avanços, foram evoluções gradativas da luta dos trabalhadores para conseguir mais direitos políticos, mais direitos trabalhistas, para justamente terem condições dignas de trabalho. E a Inglaterra, como um todo, sofreu uma grande transformação com esse novo meio de produção. Por exemplo, as cidades se tornaram muito mais populosas, se tornaram mais poluídas também. É nesse momento que Londres vai se tornar uma cidade com céu cinza, quase negro, por conta das fábricas de carvão que estão a todo vapor nesse momento. Com todos esses problemas sociais dentro da Inglaterra, um jovem intelectual chamado Karl Marx vai ver todos aqueles problemas acontecendo e vai propor um novo sistema político que fosse mais justo para a população inglesa naquele momento. Então ele vai surgir nesse período o marxismo científico, que é justamente uma proposta de que o modelo capitalismo tinha que se encerrar e um novo modelo político, o comunismo, no qual todos detêm os meios de produção, vai nascer devido a esse conflito entre classes sociais, que é justamente a classe dominante dos mais ricos e a classe social mais baixa, que é
dos trabalhadores. Quando Karl Marx produziu essa nova ideologia, ele estava pensando justamente na Inglaterra, que era onde ele estava vendo os problemas ocasionados pelo crescimento do capitalismo aumentando cada vez mais. Então é isso, gente, uma aula bem resumida sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, lembrando que o que é mais importante para vocês terem em mente sobre a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra por quê? Porque a Inglaterra já tinha uma população muito grande, ou seja, mão de obra disponível, ela já tinha reservas de carvão e de ferro em abundância de matéria-prima também, e também por causa das políticas econômicas que a Inglaterra já possuía. Uma política do mercantilismo, a política dos cercamentos, isso tudo contribuiu para que as novas invenções surgissem lá e fossem bem aproveitadas pela burguesia para aumentar a produção em larga escala e obter lucro com isso. Essa revolução industrial logo se espalharia depois pelo continente europeu, ia demorar um pouquinho, mas ia chegar na França, na Alemanha e no Japão também, principalmente. Lembrando, essa é a primeira fase da Revolução Industrial, em que foram inventadas as máquinas a vapor, utilizando a matéria-prima do carvão mineral, do ferro, da madeira. Criaram máquinas como o tear mecânico. Ao longo dos séculos, a gente vai ter também outras fases da Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, no século XIX, em que vai ser criada então a eletricidade vai ser difundida pelo resto do mundo também, os Estados Unidos vai passar por a sua Revolução Industrial também, e a terceira fase da Revolução Industrial, em que é a Revolução Mecânica e Robótica, que é a que a gente passa hoje em dia com computadores. Então é isso, turminha. A Revolução Industrial serviu para o aumento da produção em larga escala, o consumo em massa mundialmente, mas também trouxe muitas consequências negativas para os trabalhadores, para a sociedade que morava dentro das cidades, que eles tiveram que lidar com isso da maneira como puderam, a partir de lutas, a partir de muito esforço, muita resiliência, tentando combater essas injustiças do governo da melhor maneira que eles puderam, tentando fazer com que o governo visse todas essas injustiças e se portasse também. Então a gente termina essa aula de hoje sobre a Revolução Industrial. É isso, gente. Não esqueçam de lavar as mãos. Tchau.